fenômeno mundial. Mas você sabia que logo no início da série seria completamente diferente? Isso porque a protagonista seria muito menor e mais nova no início do desenho. Pelo menos era essa a ideia de Joe Broom, o criador. No episódio piloto do desenho, que foi lançado em 2016, a gente pode notar isso muito bem. Nele existem somente 4 personagens: Bandit, Bluey, Rusty e Mackenzie. A cena começa com Bandit chegando no parque com a protagonista, e a gente pode notar de cara que o carrinho que ele tá usando é para crianças bem pequenas. Só por isso dá para deduzir que a Bluey nesse momento teria provavelmente a mesma idade que a Muffin tem hoje, que seria mais ou menos 3 anos, talvez quase 4. E se observarmos também o segundo episódio e vários momentos da série, notamos que a Bluey está em constante crescimento, como vamos te mostrar durante esse vídeo. Mas não foi só a altura dela que mudou, muitas outras coisas também ficaram diferentes, e você vai ter a chance de ver tudo isso a partir de agora. Se ajeita na cadeira, pega a pipoca e vem comigo. Tá começando mais um Teen Videos! Antes da gente falar mais sobre o crescimento da Bluey, podemos notar que outra coisa bem legal que mudou na série foi a sua música de introdução. Se existe uma coisa que ninguém pode reclamar, é a sua produção musical, com canções bem legais. E no início, a ideia era usar uma música do grupo Custard, que seria em uma frequência um pouco diferente da que é usada atualmente, sendo mais ritmada. O mais interessante é que esse grupo de rock tinha um integrante que trabalha atualmente em Bluey, David McCormack. Ele é ninguém menos do que o dublador original do Bandit. Não dá pra dizer se isso foi premeditado, mas com certeza é uma parceria que deu muito certo. Sobre a música, ela era de fato muito legal, mas cá entre nós, eu prefiro a atual. E se você é fã desse desenho incrível, coloca aqui nos comentários #Bluey pra provar que você tá no time de pessoas que assistem essa série muito legal. Quando analisamos a primeira abertura, feita em 2016, observamos outra diferença gigantesca comparada ao que é feito e utilizado hoje. Estamos falando da fonte do título da série, que é o nome da protagonista. Ela tinha uma aparência mais esticada e um pouco mais quadrada. Apesar de ser bem legal, a gente pode dizer que a equipe de produção deu uma aprimorada nesse aspecto, deixando a marca da Bluey mais arredondada e vistosa, já na sua segunda abertura criada para o segundo piloto de 2017. Mas ainda assim ele era diferente da versão que a gente conhece hoje. Na versão final, as letras do nome da protagonista foram ainda mais arredondadas e ajustadas, de forma que elas não ficaram uniformes, o que deu super certo. Além disso, o Y final do nome foi alongado para meio que sublinhar todas as outras letras. De fato, é bem melhor como tá agora. Ainda falando da primeira abertura, notamos que a ideia era que o fundo de animação fosse roxo, e foi planejado para ser a abertura do desenho para sempre. Só que depois, já na segunda de 2017, vemos uma pequena alteração, onde o fundo da imagem passa para o azul claro, bem parecido com a cor utilizada atualmente. Mas teve uma pequena mudança. A ideia era colocar personagens diferentes de acordo com o episódio, fazendo a mesma dancinha para todos eles em cada uma das aberturas. Inclusive no piloto, a gente vê aparecerem na introdução a Bluey, o Rusty e o Mackenzie. Talvez por isso a ideia acabou sendo abandonada, pelo fato de ser bastante trabalhosa. E a abertura final foi modificada para aquela que todos conhecemos, onde a família Hiller dança ao longo da música, cada um com seus passos diferentes. E no final a gente tem somente a Bluey, dando a sua típica pirueta e finalizando só ela na abertura, que é uma das mais divertidas que eu já conheci.
Quando a introdução do desenho ainda tinha o fundo roxo em 2016, podemos notar que a cachorrinha azul era um pouco diferente da Bluey que a gente conhece. O primeiro aspecto em que variava era o seu focinho bem pontiagudo, além de uma mancha azul clara na base do nariz, embaixo dos seus olhos. Além disso, a ponta dele era de uma cor levemente amarronzada. Ao mesmo tempo, as manchas na cabeça dela eram azul marinho, iguaizinhas às do Bandit, como se a cachorrinha fosse um clone do seu pai. E a ponta da sua cauda também era dessa cor, só que um pouco mais clara. Outro detalhe da protagonista que a gente não pode deixar de citar é algo que quase ninguém percebeu, mas que a gente viu. Nas costas da cadelinha existiam 6 manchas redondas. Já no segundo episódio piloto, a gente pode notar que várias coisas ficaram diferentes. Essas manchas azul marinho da cabeça e da ponta da cauda dela ficaram mais claras, levemente roxas. O seu focinho não tinha mais a mancha branca predominante em sua base, e o seu nariz ficou agora azul escuro, assim como o do Bandit. E o focinho da Bluey ficou levemente arredondado, deixando a aparência dela ainda mais agradável. E nas suas costas a quantidade de manchinhas azuis caiu pela metade, ficando somente 3. E pra falar a verdade, a versão do episódio piloto ficou muito mais parecida com a versão da Bluey que a gente vê hoje nos episódios da série. Mas ainda assim existem 2 pequenos detalhes que a tornam diferente. O tom de roxo que ficou levemente mais claro e agradável, além das manchas nas costas que ainda são 3, mas agora tem tamanhos e formatos variados, quase lembrando o símbolo do Mickey da Disney. E notar esses pequenos detalhes e a evolução da protagonista é divertido demais. Se você concorda com isso, então faz todo sentido se inscrever aqui no nosso canal. Assim fica mais difícil você perder os nossos próximos conteúdos. Como falamos no início desse vídeo, é nítido que a Bluey tinha uma idade bem menor no episódio piloto de 2016, em relação ao que ela tem hoje na série, que é de 7 anos. Conforme nossa estimativa, provavelmente ela tinha a idade que a Muffin tem hoje, entre 3 e 4 anos. E é claro que sendo mais nova, ela teria menor estatura. E quando a vemos tanto no segundo episódio piloto de 2017 como na série lançada desde 2018, vemos que a cachorrinha já tinha seus 6 anos e era maior e mais alta do que a sua primeira versão. Só que ao longo do tempo, muitos dos fãs nem se deram conta, mas os mais atentos notaram que a cachorrinha aumentou um pouco de estatura, como fica mais fácil de visualizar no episódio Chuva, que é o 18º da terceira temporada. Quando o Bluey passa ao lado da Tilly, a gente pode ver que as suas orelhas estão na altura da metade dos olhos da sua mãe. O interessante é que alguns episódios antes, no 13 para ser mais específico, vemos que ela faz o seu aniversário de 7 anos. E o mais legal de tudo é que dá a entender que a série realmente considera esse crescimento dela, fazendo-a se tornar ainda mais alta e evoluir e se desenvolver como pessoa. Claro que no decorrer dos episódios acabamos vendo versões mais altas da Bluey, como quando ela já é adolescente no final do acampamento, e agora mais recentemente no final do episódio surpresa, onde ela já é adulta e tem seu próprio filhote, mostrando que de fato esse não é um desenho em que o tempo vai parar. Ele vai continuar crescendo junto com os seus personagens. E isso é legal demais. Como falamos não uma, mas 2 vezes, a Bluey do episódio piloto é mais jovem e deve ter no máximo 4 anos, a idade da Muffin. E a gente nota que essa versão tem mais coisas parecidas com a prima do que só a idade. A gente observa que ela é mandona, principalmente quando fica pedindo o tempo todo pro seu pai a empurrar mais alto. Mas até faz parte do comportamento de algumas crianças. E à medida que elas crescem, começam a ter menos atenção dos pais, já que conseguem ir ao banheiro sozinhas ou se alimentar sem ajuda. Na verdade, as próprias crianças querem ser mais independentes por causa da natureza do amadurecimento. E é exatamente isso que a gente vê acontecer com a Bluey ao longo dos episódios.
Por exemplo, em A Prima Vem Dormir com a Gente, vemos que a cachorrinha azul tem um salto de maturidade, porque ela percebe como é a responsável por ajudar a Tilly a colocar a Muffin para dormir. E no episódio A Placa, a gente vê ela realizar o seu sonho de sentar no banco da frente do carro, o que significa que ela cada vez mais está se tornando responsável. Isso vai continuar acontecendo ao longo dos próximos episódios do desenho com certeza, e a gente vai ver cada vez mais a evolução da Bluey como protagonista. E é claro que todo mundo quer assistir mais episódios mostrando a Bluey mais madura e quem sabe até mesmo educando seu próprio filhotinho. Ia ser legal demais ver a Bluey cada vez mais parecida com a Tilly. E você? Tá ansioso por novos episódios dessa série? Estamos deixando 2 conteúdos muito legais para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!